Bom dia a todos vocês, bom dia a todos vocês que estão entrando. Quero avisá-los que a nossa live vai ser uma live muito especial com o pastor Daniel Adams, que ele é um pastor incrível que tem ministrado às quartas-feiras na IA Church. Já fizemos outras lives aqui. É um pastor que me abençoa muito, muito com cada palavra do seu canal, de um conhecimento, de uma unção, com palavras poderosas e principalmente com um exemplo de vida que nos inspira. Eu quero iniciar essa live primeiramente agradecendo a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, falando do seu poder, falando da sua boa vontade para os teus filhos, para toda a humanidade, falando que o Senhor está atento a todos os detalhes da nossa nação, da nossa casa, da nossa vida. Então, nós colocamos esse tema hoje, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, porque muitas vezes eu já passei por isso e eu acredito que você também já se questionou, já questionou a Deus e perguntou: eu não escuto a voz do Senhor. E parece que Ele não me responde, parece que eu já estou há tanto tempo falando com Ele sobre um determinado assunto e eu não sei o que Ele quer de mim. Eu não sei quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida, para a vida no geral, para uma questão. E muitas vezes quando a gente se sente assim, sem ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, achando que Ele não está nos respondendo, a gente se precipita, a gente às vezes toma uma atitude ou faz algo de forma inconsequente. E quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente acaba se afastando ainda mais de Deus, ainda mais do Senhor, e ouvindo ainda mais a sua voz, deixando de ouvir a sua voz, ouvindo a voz de quem está à nossa volta, ouvindo a voz do medo, a voz da humanidade, que muitas vezes vai contra o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor quer para nós. Então, existem motivos que nos afastam de Deus, que muitas vezes fazem com que a gente não entenda o que Ele quer e acha que Ele não está do nosso lado ou que Ele não está nos respondendo. Algo pode estar nos ensurdecendo, nos cegando e nos afastando do Senhor, e nós vamos falar sobre isso. Podem enviar as perguntas, aproveitem aqui, avisem as pessoas através desse aviãozinho, avise que a nossa live já começou, nós vamos ter tempo de oração, uma oração poderosa no final da live. Fique com a gente até o final. A live não fica salva no Instagram, ela fica salva no meu canal do YouTube, o canal Karina Bach. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tem diariamente conteúdos diários e importantes, edificantes da palavra de Deus, no canal do pastor Daniel Adams também. Então, você tem diversas formas de estar se alimentando da palavra de Deus, de estar alimentando a sua alma e o seu espírito da palavra que realmente pode te restaurar, pode te transformar. Nenhuma outra tem esse poder. Não é à toa que a palavra de Deus ela é tão poderosa, que a Bíblia ela é tão poderosa, que ela está aqui para nos ensinar. Diariamente, gente, leia um trechinho, leia outro, mas não deixe de abrir esse manual de vida para todos nós. Então, não importa qual é o caminho que você tem tomado, o que você já tomou, os erros do passado. Se você compreendeu onde foi o seu erro, se você se arrependeu aos pés do Senhor, é vida nova. É vida nova. O Senhor te dá a oportunidade diária de você se arrepender, de você ser restaurado, de você ser fortalecido. E eu posso dizer claramente, não há nada melhor do que andar com o Senhor, do que ter a consciência tranquila,
de saber que as nossas ações, elas estão de acordo com a palavra de Deus. Não há nada mais tranquilizante, pacificador, sabe aquela paz no espírito, aquela paz na alma. Não tem nada que se compare a andar nos caminhos do Senhor. Mas para a gente andar no que Ele quer, a gente precisa entender o que Ele quer. Para a gente ser usada por Deus, como muita gente deseja, eu quero ser usada por Deus. Não só usar a Deus, né? Porque tem muita gente que quer usar a Deus, você já percebeu? O Senhor, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E muitas vezes se esquece de falar, usa a minha vida para a tua glória, Senhor. Faça o que quiser da minha vida para a tua glória, Senhor. Quem conhece a palavra de Deus tem temor por ela, tem temor a Deus. Porque sabe das consequências do pecado, sabe das consequências de todo um povo que durante milênios andou fora da palavra de Deus. O que aconteceu com aquele povo e o que aconteceu com aqueles que seguiram firmes, fiéis. Então é por isso que a gente sabe que quanto mais a gente andar de acordo com os caminhos do Senhor, de acordo com os seus mandamentos, não mentir, não dar falso testemunho, não idolatrar, né, ídolos de pedra, de pau que não vão te salvar. Os mandamentos são poderosos, gente. Quem anda de acordo com eles, é claro que nós vamos errar em alguns momentos, nós somos humanos, a gente muitas vezes vai deixar nossa carne falar mais alto. Mas quem anda com Cristo, quem entende o que é a presença do Espírito Santo, quem já entregou a vida a Deus, sabe que o Espírito Santo nos avisa quando andamos no caminho errado. Na hora ele já fala, opa! Na hora ele já te mostra e já te dá a oportunidade de arrependimento e de você fazer de forma diferente. Existem consequências para aqueles que são injustos, que mentem, que falam inverdades, que buscam os seus próprios benefícios. A palavra de Deus realmente, ela purifica a nossa alma, ela nos constrange, ela nos molda. E não fiquem temerosos, gente, não fiquem temerosos pelo momento atual que nós estamos passando, não fiquem temerosos, pelo contrário, se fortaleçam em oração, mas não com medo, com a certeza da promessa de Deus, da salvação para aqueles que buscam pelos seus preceitos, que buscam por justiça, que buscam por verdade, que não usa de mentira para próprio benefício. Isso, gente, eu estou falando, a gente está falando do momento de governo e tal, de eleição, mas eu estou falando de algo pessoal, gente. Pessoal. Não busquem benefícios momentâneos, instantâneos. Eu mesmo aqui nas redes sociais, eu quero falar sobre isso. Vocês podem reparar, agora de 3 dias para cá, a questão do número de comentários, como diminuiu drasticamente. Isso tem acontecido com vários cristãos que estão se posicionando, que a plataforma ela não está distribuindo da forma que estava. Existe uma manipulação das redes sociais. Agora nós estamos aqui, louvado seja Deus, graças a Deus, eu podendo falar com vocês, vocês podendo me ouvir, podendo falar da palavra de Deus, mas já está havendo uma retaliação para o povo de Deus. Observe que isso já está acontecendo. Já está acontecendo, isso já é um sinal do que está por vir. É um período muito, muito delicado. Muito delicado. Não é à toa que a igreja está se posicionando. Quanto mais a gente está se posicionando, mais o que está encoberto está sendo revelado. Não é mentira, gente. Não é mentira. Vamos lutar, orar pela nação e por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas crenças, para que o poder de Deus realmente se manifeste nessa terra.
Deus é muito poderoso, as pessoas falam, ele faz o que ele quiser, se ele quiser, só que ele é justo. Ele é justo e cada um vai colher aquilo que plantar. Se a maioria da população não enxergar, não se arrepender, não orar, não desejar, eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser. Mas eu tenho certeza que o povo de Deus, aqueles que fizeram a sua parte, sim, eles estarão melhores, em melhores condições do que aqueles que não fizeram a sua parte, que escolheram se abster, que escolheram não compreender, porque é uma escolha, né? Tem gente que está escolhendo estar cego para tudo que a gente está vendo. Então, para você que entende que além de cristão nós somos cidadãos, realmente nós vivemos nessa terra e as leis impostas, as leis decretadas, a justiça, tudo isso interfere. Voltamos, gente. Desconectou aqui. Então, que a gente busque pelos princípios da palavra de Deus, pelo caráter de Deus. Jesus buscou disseminar sua palavra enquanto esteve nessa terra, deixou o seu exemplo. E o seu exemplo foi um exemplo de justiça, de muito amor, mas de justiça. Ele mostrou onde estava a hipocrisia, onde não estava. A Jéssica falou que travou, mas voltou, né, Jéssica? Então, que a gente tem o Senhor como o nosso mestre, o nosso mestre. No Senhor não há mentira, no Senhor não há falsidade, não há injustiça. Que o Senhor seja o nosso próprio mestre e que nós estejamos sinceramente fortalecidos, conectados com o Senhor para entender que Ele está entre nós, mesmo que a gente não ouça, para entender que Ele está lutando por nós, mesmo que a gente não ouça, mesmo que a gente não veja. Nada como um dia após o outro, para o Senhor recompensar aqueles que seguem firmes, aqueles que creem e buscam a sua palavra, aqueles que se arrependem dos erros. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Eu vejo o Senhor com sua mão estendida sobre o seu povo. Eu vejo o Senhor com sua mão estendida sobre aqueles que estão clamando, aqueles que estão orando. Eu vejo a provisão de Deus se manifestando, não só agora, mas no futuro. O Senhor está guardando a recompensa para aqueles que estão firmes. Não desistam de fazer o que é certo, não desistam de fazer o que é bom, não desistam de ser justos, não desistam. Não desistam. Eu poderia estar aqui dando tantos testemunhos, gente. Mas um dia ainda farei, sabe? Porque hoje a minha vida não é mais um livro aberto. Eu já escancarei muito sobre a minha vida pessoal. Mas hoje eu sei que a gente deve abrir o nosso coração principalmente para o Senhor. É Ele quem nos justifica. É claro que eu não sou ignorante a ponto de não fazer a minha parte. Eu faço a minha parte. Eu busco a justiça do homem também. Mas principalmente a justiça de Deus. A justiça de Deus, daquilo que Ele me orienta, daquilo que Ele me ensina, daquilo que Ele me ensinou. E Ele, a cada dia, Ele me fortalece. A cada dia Ele vem com uma palavra. Seja através da Bíblia, seja através de alguém que mal me conhece, que mal conhece da minha vida e de coisas que eu tenho passado. Então o Senhor, sim, Ele vai falando para aqueles que perseveram, que prosperam em palavra, em verdade, em atos. Fiquem tranquilos que o Senhor jamais será injusto, não tenham pressa, o Senhor julga, Ele vai julgar cada causa. Não tenham pressa, gente, de ver a mão de Deus, não se precipitem, continuem firmes, de uma hora para outra, realmente Ele faz aquilo que muita gente duvidou. Muita gente julgou. De uma hora para outra, Ele mostra que Ele é a verdade, que Ele é a justiça e que sua mão está estendida sobre o seu povo. O povo que crê, o povo que ora, o povo que jejua, que se sacrifica.
Sacrifica para se manter justo num mundo que é injusto. É sacrificante, gente, é sacrificante. É preciso muita perseverança realmente. É muita perseverança para a gente continuar falando da palavra de Deus, mesmo com tanta gente falando, mas você, essa daí não é de Deus, essa daí não sei o que, não sei o que lá. Não se deixem abater por seta inflamada do inimigo. O Senhor é conosco, de verdade. Às vezes parece frase feita, mas é verdade. É a palavra que salva, é a palavra da vida. É a palavra da vida que nos vivifica, nos fortalece. Tem gente falando para mim, nossa, como você passou por coisas que você passou? E, gente, vocês não sabem um quinto do que está por trás de tudo que eu passei e tenho passado. Mas as pessoas me veem e falam, como você está tão forte? Não é pela minha força, gente. É porque, primeiro, eu tenho a consciência tranquila dos meus atos. Eu tenho a consciência tranquila de que em todo momento eu busco ser justa, ser leal, ser verdadeira. Primeiramente, isso já traz uma paz tão grande. E depois, o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem mostrado a sua mão em cada dia da minha vida, a sua mão que livra, que protege, que guarda, que abre portas, que fortalece. O Senhor é poderoso, é poderoso. Não ligue, não ligue. Gente, não ligue para uma palavra que vai te colocar para baixo, uma palavra que tem muitas vezes te desmotivado. Não ligue para o sentimento, às vezes, de solidão. Porque é um caminho que não é um caminho para quem vai para balada, assim, sabe, gente? Não é, por mais que a gente, dentro da igreja, a gente tá rodeada de pessoas, muitas vezes é um caminho solitário. Porque o Senhor vai ter mensagem só para você, você vai ter o seu momento com o secreto, você vai desabafar somente com o Senhor. Então, você vai ter muitos momentos que você vai se sentir só, mas quando o Senhor te preenche, quando você clama pela presença dEle, e Ele te preenche, e Ele chega ali do seu lado, você entende que você não precisa estar rodeada de pessoas, você não precisa estar sendo aplaudido, você não precisa buscar uma aceitação porque você se sente minoria, ou porque você se sente mais gordinho, mais magrinho, mais não sei o quê, ou seu jeito não agrada às pessoas. Você não precisa se preocupar com essa aceitação, porque você já sente que você é amado, você tem a certeza que você é amado, você tem a certeza que o Senhor está ali. E nós vamos falar sobre isso agora. Vou chamar o pastor Daniel Adams, que vai falar sobre isso. O porquê que muitas pessoas ainda têm dúvida e acham que o Senhor não está ali, não está ouvindo a oração, não está vendo o porquê. Vamos chamá-lo? Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, Karina, que Deus abençoe você e a todos os nossos queridos irmãos. Amém. Que estão aí nesta live abençoada, nesta manhã de sexta-feira. Amém. Pastor, e sexta-feira, que já é um dia, o pessoal já está chegando no final da semana, muitos estão, às vezes, frustrados, muitos estão esperando só, de repente, a oportunidade do final de semana para, às vezes, buscar uma diversão, para fugir, às vezes, de muitos problemas, né? O tal do sextou, e vão para a balada, e vão para a bebida, e esquecem que o Senhor está ali para proteger, para guardar, e muitas vezes vão se afastando, né? Vão buscando artifícios para se distrair no mundo onde há tantas propostas de distração, e depois não entende por que não ouvem a voz de Deus, por que não estão sensíveis ao direcionamento de Deus. Quais são os principais motivos de alguém achar que o Senhor está ausente da vida dela? Bom, primeiro, as pessoas quando oram e não obtêm resposta, a tendência natural é achar que Deus não está se importando, que Deus esqueceu. E quando a gente está passando por momentos de aflições, momentos de dificuldade e de perdas, é a tendência natural achar que Deus
se esqueceu de nós, que Deus não está nem aí. Puxa, Deus, eu não roubo, não mato, não faço nada de errado, o Senhor não me atende, por que o Senhor não me responde? Então as pessoas muitas vezes ficam tristes com Deus, mas nós temos que buscar o Senhor, nós temos que sempre estar em comunhão, conectado ao Senhor. Um livro que eu escrevi, que eu achei muito interessante, que é a oração de muitos crentes, Senhor, eu preciso urgente de um milagre, porque hoje as pessoas estão vivendo esse momento de pressão de todos os lados, e as pessoas estão cada vez mais imediatistas, querem do seu jeito, da sua maneira, só que Deus é Senhor. Deus, Ele, muitas vezes, não é que Deus demora para nos abençoar, Ele nos prepara, Ele prova a nossa fé, prova a nossa motivação, e no tempo oportuno, Deus vai nos abençoar, mas Deus nos prepara para recebermos as bênçãos de Deus, porque quando nós não estamos preparados para receber, nós não vamos valorizar aquilo que Deus vai entregar nas nossas mãos. Então, quando a gente ora ao Senhor, nós temos que aprender, primeira coisa, Senhor, faça a tua vontade assim na terra como nos céus, porque os planos de Deus são muito melhores e muitas vezes nós queremos coisas que achamos que é o melhor, mas não vai fazer bem para a gente. Então Deus é Pai e Deus quer participar com a gente e Deus quer que a gente tenha um relacionamento de comunhão com Ele, que a oração fala de comunhão, para a gente entender a vontade de Deus. E saber que Deus é o mais interessado na nossa felicidade e viver uma vida com propósito aqui na Terra. Uhum. E Ele não nos responde, como o senhor falou, imediatamente, né? E muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas tudo bem, eu vou pedir para ver qual é a vontade de Deus, mas eu já tô... Tem pessoas que podem até falar, mas eu não estou sendo imediatista, eu já espero há 10 anos... 15 anos, 20 anos, já estou cansada de esperar. Só que essa oração que nos posiciona perante Deus para que Ele faça a vontade dEle e Ele nos molda, muitas vezes ela é mais do que essencial, né, pastor? Porque Ele troca, às vezes, sonhos nossos tão limitantes por outros maiores. Então, eu falo por experiência própria que pedir para que o Senhor revele a vontade dEle, os sonhos dEle, é tão gratificante, porque acalma o nosso coração e toma um lugar, às vezes, de um sonho que a pessoa está lá sonhando há 10, 15 anos, está presa naquela vontade dela própria. E quando você pede para que o Senhor te revele o plano dele, o sonho dele, ele vem com algo maior e você entende o porquê que esse sonho não foi realizado ou muitas vezes não é para ser realizado mesmo. E aquilo vai se dissipando, o coração vai acalmando e ele vai te abrindo outras portas, outras visões, vai trazendo para perto pessoas que vão confirmando qual é a vontade dele. Então, pedir por revelação, né, pastor, é um pedido muito poderoso, por revelação da vontade do Senhor. Ela calma as nossas próprias vontades. Com certeza. Eu escrevi um livro que chama assim, Senhor, por que tanta demora? Então. Quando a promessa tarda, a tendência natural de nós, cristãos, é ficar abatido, desanimado. E a Bíblia fala em Provérbios capítulo 13, verso 12, quando a promessa tarda, nosso coração adoece. Então, o sintoma de um coração abatido é o desânimo, é duvidar da promessa de Deus. Todos os homens de Deus que Deus prometeu, Deus deu uma promessa, um exemplo eu quero dar aqui para Abraão. Deus falou, você vai ser pai de nações. Ele chamava Abrão, pai exaltado, e Deus mudou o nome para Abraão, pai de multidões. A Bíblia fala que ele estava com praticamente 100 anos de idade, Sara com 90 anos, 25 anos de espera, e imagina o que ele passou, mas a Bíblia fala que ele se fortalecia na fé, confiante que aquele que prometeu
é poderoso para cumprir as promessas, porque aquele que prometeu tem caráter, é fiel. Então ele se fortalecia na fé, orando, louvando a Deus e confiante que Deus é o Todo-Poderoso, a despeito da situação dele, com 100 anos de idade, Sara 90 anos, mas Deus cumpriu. Ele se tornou pai com 100 anos, Sara 90 anos, e Deus, em mais tremendo, que compensou o tempo de espera, 25 anos de espera, Deus deu uma vida longeva para Abraão. Então, nós vemos, amados, que Deus, ele nos prepara para as promessas. Nós vemos Davi esperou 15 anos para se tornar um homem poderoso, um rei. Então, nós vemos José, Deus deu os sonhos, mas ele aguardou com paciência, passou pelas provas. Né? Nesse tempo de prova foi o tempo de preparação para a posição que Deus tinha para ele, 13 anos. Então, eu creio que Deus, ele nos prepara, Deus nos estrutura, porque quando chegar a hora, nós estaremos habilitados para administrar a bênção de Deus, porque a bênção de Deus não vai nos corromper, nos deixar orgulhosos. Então, é muito importante a gente entender isso, que Deus, ele dá promessa e nos leva ao deserto, e nesse deserto ele vai nos treinar, vai nos preparar, e o deserto é nos levar a uma íntima comunhão com Deus, e assim, quando chegar o momento da terra prometida, nós estaremos com o coração preparado para que aquela terra prometida, aquela promessa, seja uma bênção nas nossas vidas. Isso é difícil para o crente hoje. Ele acha que é para ontem, Deus vai mandar agora, porque nós somos uma geração imediatista. Nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira, mas, como diz a palavra do Senhor, meus pensamentos são mais elevados que vossos pensamentos, meus caminhos são mais altos que vossos pensamentos. Então, os planos de Deus para nós é o melhor, mas a gente tem que entender essa verdade. Se a gente entender, a gente vai se aquietar, mas nós vamos fazer a nossa parte, se fortalecer a nossa fé nesse momento de espera, orando, louvando a Deus e confiante que aquele que prometeu é fiel, e Deus tem para cada um de nós promessas maravilhosas. Sim, e lembrando isso de buscar diariamente o que o Senhor quer que eu faça, o que eu preciso fazer, que mudança eu preciso ter na minha vida, no meu proceder, né, pastor? Porque muita gente fica, o Senhor está me preparando, só que ela mesma não se modifica, ela mesma não está entendendo que preparo é esse, e vai pecado atrás de pecado, e vai vivendo uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, muitas vezes existem promessas de Deus que não se cumprem realmente, porque a própria pessoa ou não se arrepende dos próprios atos, ou continua errando no mesmo ponto ou em outros pontos. Isso vai afastando da promessa de Deus. Não é porque o Senhor fez a promessa, ele vai cumprir, se o próprio ser humano continuar clamando, buscando, se santificando, andando nos caminhos, buscando uma retidão, não é, pastor? Olha, todas as promessas são condicional. Quando Deus falou para o povo de Israel, eu vou entregar a terra prometida para vocês. Essa promessa era incondicional, essa promessa. Mas aquele povo, eles no deserto, eles pecaram. E quando chegou na fronteira, Moisés mandou 12 espias. E os 12 espias ficaram lá em 40 dias espiando a Canaã, espiando a terra prometida. Quando voltaram, deram relatório para Moisés. 10 espias falaram: a terra mana leite e mel. Aqui trouxemos um cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar. É algo extraordinário. Mas, porém, entretanto, todavia, há muralhas, há homens tão de uma altura descomunal que nós se sentimos gafanhotos. É uma utopia tomar posse dessa terra prometida. Mas Caleb e Josué, eles saíram do Egito, mas tinha mentalidade
não de escravo, mas de homens livres, homens confiantes das promessas de Deus. E eles disseram: eia, vamos possuir a terra prometida, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas, amados, a gente percebe que as palavras negativas, as palavras de morte, fazem muito mais efeito do que as palavras de fé. Porque a palavra daqueles 2 espias não sortiu efeito, mas sim as palavras negativas daqueles 10 espias contaminou aquela geração. E a Bíblia fala que 10 vezes aquele povo tentou a Deus. E aquele povo viu a terra prometida, viu o fruto, agora compete a Deus um milagre. Agora aquele povo viu os milagres, viu as maravilhas no Egito. Ele viu, o povo contemplou a glória de Deus, os sinais miraculosos, poderosos. Agora duvidar diante agora do obstáculo que eles se depararam diante da muralha de Jericó, dos inimigos. Então, em vez deles louvarem a Deus, glorificar a Deus, porque Deus é assim como abriu o Mar Vermelho, Deus vai entregar essa terra prometida, Deus prometeu, Deus tem caráter, Ele vai cumprir, compete a Ele o milagre, compete a nós marchar e tomar posse da terra prometida. E Deus falou assim: esse povo vai voltar rumo ao deserto, porque esse povo, em vez de me louvar, em vez de agradecer a mim, esse povo duvidou do meu caráter, duvidou das minhas promessas, vão voltar ao deserto. Eu vou consumir essa geração de incrédulos, mas vou levantar uma nova geração de Caleb e Josué e jovens de 20 anos para cima. E, amados, e quem tomou posse da terra prometida foi Caleb e Josué, com uma nova geração. Mas aquela geração pereceu. Então, é muito sério o que você está falando, Karina, porque muitas pessoas, por conta da demora da promessa, acabam cedendo às tentações, acabam abrindo mão das promessas de Deus. Um exemplo, José, quando ele estava lá trabalhando para Potifar, que era um capitão lá de Faraó, a esposa de Potifar tentou seduzir a José. E José era um homem de boa aparência, um jovem de boa aparência, e aquela mulher tentou seduzir, sabia o lado fraco dele. Olha como o diabo faz para roubar as promessas, mas ele estava focado nas promessas de Deus, focado em Deus, fiel nas promessas do Senhor, e ele fugiu, preferiu sofrer as consequências, mas ele foi fiel ao Senhor. Mesmo na prisão, Deus estava com José, e logo ele se tornou governador do Egito. Então nós vemos a trajetória de homens de Deus que foram provados, mas foram aprovados, e Deus exaltou, honrou. Então eu creio que todas as promessas nós passamos por testes, nós passamos por provas de fé, e nós temos que permanecer firme e ficar focado nas promessas de Deus e não negociar as promessas de Deus, porque o que Deus tem para nós, como diz a palavra do Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós aqui na terra, e muito mais lá na glória. Então nós devemos ser fiéis ao Senhor, porque eu creio que a promessa do Senhor, ela está pronta para ser entregue para nós. Mas eu pergunto, será que a gente está preparado? Então a gente tem que estar preparado. Exatamente. O Senhor nos prepara para ver se nós estamos entendendo o que é ser um servo mesmo de Deus, o que é ser um filho, né, de Deus, que tem a melhor herança que Ele pode nos deixar. Então, essas provações realmente nos fortalece. E por mais que sejam duras muitas vezes, por mais que a gente não entenda o porquê que a gente está passando, eu garanto que a gente passa com o Senhor nos mantendo ali firmes, nos mantendo tranquilos, mesmo no meio da turbulência, né, pastor? Então, tem gente que
que fala, poxa, mas eu só sofro, eu só estou sofrendo, eu sigo firme na palavra do Senhor e eu estou sofrendo. É isso, às vezes a pessoa ela deixa de agradecer, por entender que Deus está ali, começa a murmurar, reclamar, e ela perde o que está pela frente. Se ela permanecer firme ali, como? Sendo justa, sendo leal, mantendo-se em oração, o Senhor, ele traz a provisão, ele traz a resposta. Mas a gente vai passar por períodos, realmente, período de deserto, para uns o período vai ser maior, outro vai ser menor, mas vale servir ao Senhor. Vale servir ao Senhor. Não é uma pena, a gente fala vale a pena, parece que é algo penoso, mas é algo que nos torna mais fortes. E o mundo precisa de gente forte, a gente precisa ser forte nesse mundo, para a gente não ser engolido. E quer força maior do que andar com o Senhor? É verdade. Eu tive um sonho que eu via um tufão. Nesse sonho vinha um tufão e vinha contra a minha casa. Aí eu falei para minha esposa, falei, Mariana, se prepara que vem algo muito forte sobre a nossa casa, que vai abalar nossa casa. Mas se Deus está permitindo, Deus tem um propósito. E de repente ela vai fazer um teste, assim, apertar o seio e percebe que tem um tumor, um caroço. Aí vai procurar o médico e o médico imediatamente manda fazer uma biópsia e o resultado, o médico fala 3 vezes para minha esposa: teu câncer é devastador. Ele vai lendo, ó, devastador, é um câncer raro, é um câncer agressivo. Mas ela estava calma, serena e tranquila, porque eu falei, Mariana, fica em paz, porque essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Então Deus já me deu a palavra que viria um momento difícil na minha casa, mas Deus ia dar a vitória, mas para a gente permanecer firme na fé. E o médico falou 3 vezes, Mariana, você não está entendendo, você está achando que é uma coisa tranquila, mas teu câncer é grave, é sério, é raro. E ele lendo aquele papel, e ela calma, serena e tranquila. Mariana, eu vou falar de novo, pela 3ª vez, teu câncer, olha, e como o inimigo queria que ela ficasse angustiada, ficasse... perdesse a visão, o foco que Deus está no controle, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. E ela falou, doutor, eu sei do quadro, a situação, como você me falou, é grave, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso para mudar essa situação. Aí a gente orou e a igreja e a church orou, e na 2ª quimioterapia que ela ia fazer, agora a 3ª, o médico faz o exame para ver a evolução lá do câncer 3 vezes. O médico disse, isso não acontece, isso não acontece, isso não acontece. O que houve, doutor? Não tem mais câncer, sumiu, não tem mais nada. Não tem mais nada, eu tô assustado, o que houve? Doutor, a gente orou e clamamos para que Jesus, que é médico dos médicos por excelência, ele faça esse milagre. Então foi um momento que a família, em vez de ficar aí triste, apreensivo, angustiado, até o pessoal lá da igreja falou, será que o pastor Daniel vai ter condições de pregar nos cultos de quarta-feira? Irmãos, era nesse momento que eu estava pulando de ousadia, com muita fé, com muita intrepidez, porque eu aprendi com o apóstolo Paulo, Romanos 8, verso 28, todas as coisas adversas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode não entender no primeiro momento, como está escrito em João 13, 7. O que eu permito hoje, você pode não entender agora, mas vai entender mais tarde. Que tudo coopera para o nosso bem. Então, Karina,
quando a gente passa por esses momentos, é aí que a gente tem que permanecer firme na oração e não ficar na murmuração, porque lamentação é falta de confiança em Deus. Sim. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha paz em mim, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Se o Senhor falou que nós passaremos por tribulações, ninguém está livre, mesmo sendo um pastor, sendo uma bênção, tendo a igreja, a gente não está livre. Mas esse momento é que Deus, na verdade, está nos estruturando, está provando a nossa fé, está nos preparando para patamares maiores. É isso que a gente tem que se alegrar na esperança, como está escrito Romanos 12:12. Alegrar na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Sim, sim. Eu falo que as respostas mais importantes que em momentos que eu precisei não foram palavras de pessoas próximas, de amigos, e o Senhor começou a se tornar mais claro na minha vida justamente quando eu comecei a buscá-lo em primeiro lugar. Antes, eu tinha o hábito, estou com um problema, eu vou ligar para um amigo, vou ligar para outro, vou falar com não sei quem já passou por isso, o que acha, blá, blá, blá. E muitas vezes a gente se perde e vai buscar a voz de Deus por último, porque é momentâneo, é instantâneo você pegar o telefone e ligar para a pessoa mais próxima, ligar para uma amiga que você está acostumada a desabafar. Em muitos momentos a gente vai precisar desabafar com alguém, mas sempre no momento decisivo, numa resposta que você precisa do Senhor, Ele passou a falar comigo quando eu mudei realmente a minha forma de agir. Eu falei, Senhor, vou buscar primeiro a tua vontade. Primeiro que vou ficar quietinha no meu canto, orando, até o Senhor falar algo comigo. E assim, perseverando, persistindo, Ele começou a me mostrar o que Ele queria. Na palavra dele, eu lia e parece que a palavra da Bíblia gritava assim, opa, vinha responder exatamente aquela dúvida, aquela pergunta. E eu vinha naquele diálogo com o Senhor, Ele respondia. E eu falava, mas é isso mesmo que eu entendi? E virava assim, e via de novo, e Ele confirmava, e me dava um sinal para eu prestar atenção em alguma coisa que eu não estava vendo. Eu falava assim, eu não estou vendo, mas me revela, me mostre, eu perseverando em oração. Depois, é claro, eu tenho pessoas que eu confio, poucas pessoas próximas, mas em que eu desabafei, em que eu tirei algumas dúvidas com relação da palavra de Deus, com relação a decisões importantes da minha vida, que eu queria que estivesse de acordo com a palavra. Então, pessoas que têm a mesma fé, que são sábias, sempre vão ser importantes para a nossa vida, né, pastor? Mas, primeiramente, a nossa comunhão, a gente com o Senhor, nosso momento no secreto, leve o tempo que for, gente. Enquanto Ele não falar, você não ouvir, você persista, não desista, mas continue. Que Ele vai falar de algum jeito. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6:6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, Deus vai te recompensar, Deus vai falar com você. A tendência natural da gente é correr atrás de irmão bênção, mas tem um momento que você tem que falar para Deus, Senhor, eu quero ter um tete a tete com o Senhor, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Então, a gente recebe as palavras proféticas, a gente está gordo de profecia, mas há momentos que Deus Ele quer que a gente tenha essa maturidade de buscar a Ele de todo o coração. Eu, quando passei um tempo, eu morava em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e Deus me usou para discipular um ex-travesti, que esse homem teve uma experiência forte com Deus. Um dia ele bateu-se no meu ombro e falou, Daniel, Deus está te mandando para São Paulo, e dentro de 3 meses você estará lá. Eu tinha um bom emprego, eu falava, olha, não testifica, Deus não falou no meu coração, e essa palavra fechou meu coração. Dentro de 3 meses você estará em São Paulo. E não deu outra. Não deu, 3 meses eu estava aqui em São Paulo, e houve um tempo assim de muita prova, porque nesse tempo eu estava até morando de favor, eu orava, Senhor, e agora o que o Senhor tem para a minha vida?
E e Deus me levou até a igreja que era da Barra Fundo, do pastor Lamartine, e nós éramos um grupo assim de umas 80 pessoas, e eu estava falando, Senhor, eu estou cansado, é jejum forçado, uma vez por dia, aquele chazinho com pão do outro dia, Senhor, e eu falava, Senhor, eu estou gordo de promessa, eu tenho falado tantas coisas boas, e houve um acampamento que o irmão do Lamartine, o pastor Lamartine, me abençoou com esse acampamento. Gente, naquele tempo não tinha dinheiro para pegar um ônibus, não tinha até dinheiro para pegar um metrô. Eu estava andando pela fé, se colocasse para baixo, não caía uma moeda. E nesse acampamento, eu estava já 4 anos na igreja, e nesse tempo, vivendo pela fé, e eu recebi essa promessa: sai de Caxias do Sul, vai para São Paulo, eu tenho um grande propósito na sua vida. E foi um tempo de deserto nesse período, assim, na área financeira. E Deus sempre me usou nos dons. E nesse acampamento eu orei para muitas pessoas. Deus entregou o recado para cada pessoa. Mas tinha um casal de mineirinho que ficava correndo atrás de mim e falava, poxa, eu ouvi falar que aquele irmão, ele ora e Deus revela, Deus fala. Poxa, nós queremos. Eles eram de Jacutinga, aqui do sul de Minas. E ele chama Robério e a esposa Cíntia. E esse Robério, ele insistiu tanto para mim orar, sabe, eu estava cansado, eu orei para tantas pessoas, falei, poxa, ora você também, eu vou orar aqui, mas o Espírito Santo falou, ore por ele está sedento, ele quer receber algo forte no meu espírito. E aí eu comecei a orar, Deus me toma em profecia, e o Senhor revelou 32 itens que ele tinha diante de Deus, apresentar diante de Deus. E ele era uma pessoa que ele queria ter essa prova, se profecia vem de Deus, se falar em língua vem de Deus, porque ele veio de uma igreja super tradicional que não acreditava nos dons. Mas ele falava, Deus, se o Senhor fala comigo, revela esses 32 itens que eu tenho diante do Senhor, que as minhas orações, esses 32 itens. E o Senhor começou a citar, filho, você apresentou diante de mim 32 itens. Primeiro item, segundo item, quando o Senhor falou, 32º item, ele estava com a boca no pó, chorando como criança, falando, Senhor, eu era convencido, agora eu me converto de todo o coração. E nesse acampamento, Karina, ele sentiu no coração de dar um cheque para mim, seria hoje no valor de R$1.000, e a esposa dá um anel. E naquele acampamento eu estava terminando de ler a Bíblia em Jó, que era o último livro que eu estava lendo. E Jó recebeu o anel e recebeu um dinheiro. E o Senhor falou assim, filho, eu estou te mudando a tua sorte, a tua vida material vai mudar. Vai mudar. E eu, quando eu recebi aquele cheque, eu já pensei a primeira coisa, Senhor, segunda-feira eu vou na padaria comprar um pudim de padaria, que era o meu sonho, comprar pudim de padaria, que eu não tinha condições de comprar nenhuma fatia. Senhor, aí convidei o meu primo, que é um pastor Agostinho, que foi através dele que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Chamei ele, nós fomos por Grupo Sérgio, acho que ainda não é do seu tempo. O Grupo Sérgio era um restaurante muito conhecido em São Paulo. A gente entrou meio-dia, saímos às 4 horas da tarde. Foi algo escandaloso que a gente comeu. Aí, logo depois, nesse acampamento, o pastor Lamartine falou, Daniel, eu quero que você cuide do culto de quarta-feira, que eu ministro, mas eu quero que você ministre, e eu vou te dar uma ajuda de custo. Eu falava, glória a Deus, pudim de padaria todo dia agora, Senhor. E lá, Karina, foi o divisor de água. Agora, pasme, nesse acampamento, um jovem, ele entregou a vida para Jesus de verdade. E ele falou assim, eu tenho meus amigos surfistas,
eu vou abrir a minha casa e eu vou chamar eles, porque a gente sempre se reunia para fumar maconha. Eu vou chamar eles, eu vou falar de Jesus, e Deus já me deu até o nome do grupo, vai ser chamado Bola de Neve. Olha lá. E o Serginho, ele chamou os amigos, e quem veio o Rina. Sim. O Rina fazia parte. E um dia Deus me falou, Serginho, Deus está te chamando para ser o líder mundial do surfista de Cristo. E você vai ser chamado para ir para fora do país, você vai ser o líder mundial dos surfistas. E assim aconteceu. E quem que entrou para liderar o Bola de Neve, esse grupo? O Rina. E hoje é uma potência. Então, nesse acampamento, foi para mim um marco que começou um novo tempo, que Deus me abençoou na área financeira, que veio ajuda de custo. Hoje faz 30 anos que eu estou no culto de quarta-feira, um culto de libertação, onde eu falo muito sobre oração. E então foi algo assim muito maravilhoso o que Deus fez. Então quero dizer para vocês que estão aguardando em Deus com paciência, outros impacientes, gente, vale a pena esperar, porque quando Deus te levantar, você vai ser levantado com autoridade e com humildade, você estará preparado, habilitado para fazer a obra do Senhor com excelência, porque nesse tempo de espera você tem que comer a Bíblia, você tem que se preparar, porque Deus levanta os seus escolhidos quando estão preparados. Então, vale a pena. E eu vejo hoje tantas pessoas passando também por esse processo. Eu falo, vale a pena, persevere, não pule etapas, persevere, porque quando chegar a hora, o milagre vai acontecer. Então eu louvo a Deus, sabe, Karina, porque vale a pena esperar o tempo de Deus. Pastor, e quais são os primeiros passos para quem ainda se sente tão distante realmente, ou do propósito, de uma resposta de Deus, para quem já está aí sem esperança nenhuma, por onde começar? E muitas vezes a pessoa ela está orando e não entende o que está faltando. Por onde ela começa a se fortalecer para que ela tenha mais segurança, mais força para aguentar esse tempo de espera? Pode ser curto, pode ser longo. Olha, é muito importante a gente se cercar de pessoas de fé. Eu sempre procurei sempre me cercar de pessoas de oração, e eu sempre influenciando essas pessoas também para serem homens e mulheres de oração, porque uma coisa que eu aprendi, a ler bons livros que fala sobre fé, esperança. Então a gente tem que alimentar nosso espírito com palavra, ouvindo mensagens que têm fundamento, mensagens que vão edificar, porque a Bíblia fala que a fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante a gente não deixar de ir para a igreja, porque é na casa de Deus que você é fortalecido, que lá na casa do Senhor que você vai ser renovado a sua fé, porque nesse momento que Deus vai te fortificar, porque os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, a Bíblia fala, renovarão suas forças, subirão como asas, como águia, subirão como asas, como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Quando a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, verso 16, não vos embriagueis com as coisas deste mundo, com vinho. Fala de se embriagar com esse sistema, com as distrações, redes sociais, essas coisas que embriaga você e acaba influenciando a sua mente. A boca fala o que está cheio o coração. Nós temos que nos embriagar com as coisas de Deus, leitura da Bíblia, bons livros que ministram fé, esperança, biografias de homens e mulheres que venceram, prevaleceram. E nós temos também que cercar com pessoas da mesma fé. Amós 3,3 fala assim, andarão dois juntos se não houver acordo?
A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós temos que estar com pessoas de fé, pessoas de encorajamento, e assim a gente vai superar esse momento difícil, e quando chegar a hora, passou, como diz a palavra do Senhor, a nossa tribulação é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Sim. E foi no tempo de prova, eu tive uma experiência de ver Jesus. Eu estava morando de favor lá em Osasco, eu vi Jesus, eu tive uma experiência tão forte que era pessoal para mim. Aquela experiência tão forte que eu tive com Jesus cara a cara, porque chegou o momento de falar, Deus, não quero ter visão, eu quero ver cara a cara, olho a olho. E eu tive essa experiência, foi muito forte. E o Senhor falava, filho, persevere, porque eu estou trabalhando no teu caráter, eu estou trabalhando na sua vida, eu estou contigo, vou cumprir promessas, vou te usar, vou te capacitar, mas persevere e creia nas minhas promessas. O que Deus falou no meu coração fortaleceu tanto o meu coração, aí entendi como o apóstolo Paulo, ele falou em Romanos capítulo 8, verso 35 em diante, quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor a Jesus sou entregue à morte o dia todo, sou considerado como ovelha matadora, mas em todas as circunstâncias adversas eu sou mais do que vencedor por mim daquele que me amou. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. Então, amados, quando você tem uma experiência com Jesus, quando você vê Ele cara a cara, amados, a nossa visão muda, a nossa fé se torna uma fé ultra circunstancial, porque você não fica vacilando, será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Mas eu estou passando por esse momento difícil. O apóstolo Paulo, quando ele passou por um momento que Deus permitiu um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse diante das revelações de Deus, ele ora com intensidade, ele briga com Deus, ele clama a Deus, ele fala, Deus, eu não aguento esse espinho na carne, estou sendo esbofeteado pelo diabo, o Senhor não faz nada. E o Espírito de Deus diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento. Eu permiti esse espinho na carne para que você não se vangloriasse diante das revelações as quais eu confiei a você. A minha graça te basta. Quando ele entendeu isso, nada poderia separar ele do amor de Deus. Ele poderia dizer, pode vir prova, pode vir o que vier. Eu entendi que a graça de Deus é que me basta. Então, amados, vamos se alegrar na presença de Deus em toda circunstância, porque hoje as pessoas só correm atrás dos benefícios que Deus pode nos dar. Nós temos que correr atrás de Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez. Ele pagou um preço impagável. Você estava condenado, mas Jesus te absolveu. Jesus, Ele te arrancou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor, que o teu coração deseje servir a Deus, porque essa a posição mais nobre é servir a Deus, servir o próximo. Isso é muito importante. Hoje, muitas pessoas estão muito preocupadas em ter. Deus quer dar, mas será que a gente está preparado? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Que o teu tesouro seja agradar a Deus. E saiba que tudo aquilo que Deus te dá, valorize. Hoje eu abro a geladeira, tem leite na geladeira, só leite. Eu falo, glória a Deus, vou fazer um mingau de aveia, glória a Deus. Porque quando você passa por um perrengue, quando você passa por momentos difíceis, você valoriza as coisas pequenas. Então hoje, Karina, eu tenho louvado a Deus, porque as experiências que eu tenho tido com o Senhor, as mais fortes foram nos momentos de privação, momentos de luta, momentos de fundo do poço. Esses dias atrás, em junho, minha esposa sofreu um sequestro relâmpago, 12 horas de cativeiro, mas ela, nesse momento de cativeiro, os homens armados,
ela louvava a Deus, ela orava em silêncio, mas orava ao Senhor. Ela se sentiu na cova dos leões. E eu orando, Senhor, dá o livramento, dá o livramento. E o diabo ao mesmo tempo, olha aí, quanto mais você ora, mais luta eu estou mandando para você. Mas eu firme, Senhor, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. E a minha esposa no cativeiro, louvando a Deus, Senhor, tua palavra diz, em tudo dai graças, e aqueles homens armados, e aquela situação conflitante, e o meu filho tinha que ir fazer uma viagem para o Canadá, que já tinha marcado há um ano, que era um estudo lá de um mês, ele tem 16 anos, e a faxineira perguntou, escuta, Rafael, você não está nervoso? Tua mãe está sequestrada e você está tranquilo? E você vai viajar hoje? Eu estou tranquilo porque Deus está com a minha mãe. E Deus vai trazer ela de volta e inteira e tudo vai ocorrer bem. Ela ficou chocada, embora sendo uma mulher cristã, uma mulher de oração, mas ela ficou assim maravilhada de ver a fé dele. Por quê? Ele está sempre vendo a gente orando toda hora, jejuando, buscando a Deus, louvando a Deus, e essa atmosfera da minha casa. Então ele expressou aquela fé na palavra. E o carro dela foi levado com a mala dele, que estava tudo preparado. Um mês antes, minha esposa arrumou uma mala tão bem feitinha, e ele falou, eu vou com a minha mala, e essa viagem eu vou ainda escutar, quando estiver no aeroporto, a minha mãe falando, vai em paz, porque eu estou bem. E aconteceu dessa forma. A minha esposa, depois de 12 horas, aí estava juntamente comigo lá no DEIC, lá no antissequestro, falando, olha, Rafael, pode ir em paz, a mamãe já está com o papai, eu estou muito bem, faça a tua viagem, e Deus é contigo, filho. E assim, amados, a gente passou, e no outro dia seguinte, minha esposa já estava dirigindo para lá, para cá, sabe? E nada, não ficou traumatizada. Uhum. E isso é fé. E às vezes as pessoas questionam, puxa, mas que luta, hein? Mas, amados, o que Deus tem, eu sempre falo, o que Deus tem preparado é algo sobremaneira, algo tremendo. Então, hoje eu estou vendo as bênçãos que Deus está fazendo para nós. Eu falo, o diabo é trombeteiro das bênçãos, mas a gente tem que entender que Deus está nos preparando para as coisas boas. Mas quando a gente passar pelos momentos difíceis, é um momento que a gente está sendo provado a nossa fé. Se a nossa fé está fundamentada na palavra e se a nossa fé está firmado na rocha, se a gente está focado no Senhor, esse é o momento que nós temos oportunidade de louvar e adorar a Deus, porque Ele é glorificado na adversidade, como está escrito em Hebreus 13, verso 15, oferecei a Deus sacrifício de louvor, frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Louvar a Deus quando você está no cativeiro, sendo ameaçada, olha, isso é fé. Assim como Daniel, na cova dos leões, os leões eram inoperantes diante de Daniel, porque quem estava lá era o anjo de Yahué, o próprio Senhor Jesus em forma de anjo. Então Deus, Ele nos fortalece nas provas. Ele está cuidando, né? Ele está cuidando no momento de provas. Por mais que a gente às vezes não entenda, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando, então continue perseverando. Ele é o maior interessado em ver a nossa vitória. Ele é o maior interessado em ver seus salvos. Ele é um pai amoroso, é um pai que nos criou para sermos vitoriosos, para estarmos ao lado dele na eternidade. Então, ele jamais vai deixar uma oração sem resposta. Então, eu entendo que essa resposta que muitas vezes a gente está buscando e procurando,
se for da vontade dele que a gente saiba naquele momento, ele vai dar um jeito de chegar até nós. Se não for, a gente tem que realmente dar glória a Deus, continuar crendo que ele está nos separando para o melhor, que ele está nos livrando de algo que daria errado se a gente seguisse por aquele caminho. E ele faz assim, nós somos prova viva disso. Todos os que creem, quantos testemunhos da mão de Deus, né, salvando, da mão de Deus ali fortalecendo. Não é só a história da carochinha, né, pastor? Não é história de conto de fadas. São histórias reais e elas continuam até hoje. A gente vê, eu no podcast, eu converso com pastores, com ministros de louvor e tudo mais, mas a gente vê a quantidade de testemunho de pessoas que não são conhecidas do grande público, que estão vivendo as vitórias de Deus, que estão vendo, sim, a mão de Deus ali operando diariamente. Muita gente, a gente não ouve falar, não sabe, porque as notícias não divulgam mais as catástrofes, as coisas que dão medo, a tristeza, mas Deus está agindo nas pessoas, na vida do ser humano. Ele está agindo, ele está ouvindo a oração, ele está respondendo, ele está livrando. Então, muitas vezes, ele precisa preparar tudo ao redor, preparar para que as circunstâncias estejam de acordo para você ter uma promessa ali, conquistar algo que ele prometeu. E a gente tem que entender essa espera, continuar perseverando. Eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui, pastor. Tem várias e várias e várias, só que agora entrou. Aleluia, porque estava assim, que eu não tinha pergunta e mostrava um número de várias perguntas. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Olha, Karina, Deus é que eu redime das Mônicas, eu achei que... Ah, essa aqui tá uma pergunta pela metade. Deixa eu ver. Ela tá perguntando assim, se dá importância sobre a constância no relacionamento com Deus para conquistar as promessas. Acho que a gente falou sobre isso, né? Tá me ouvindo, pastor? Exatamente, a gente já falou, tá? Nesse tempo de espera, a gente está lendo a Bíblia, está orando, se cercando com pessoas de oração. Olha aqui, olha, tem muitos testemunhos para dar, tem alguém pedindo oração aqui também. Eu acho importante a gente falar sobre o poder também da intercessão, mas também, pastor, com relação a terceirizar a nossa oração, que eu tenho visto muita gente também com isso, ore por mim, interceda por mim, e muitas vezes a própria pessoa deixando de fazer essa parte. É importante a gente ter pessoas que intercedam, que orem, mas a gente, em primeiro lugar, a gente tem que... A nossa oração tem muito mais poder quando ela vai diretamente para o Senhor, não é, pastor? É muito importante. A Bíblia fala, Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as palavras antes de chegar na nossa mente. Salmo 139, verso 4. Antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Por isso, nós temos que ter essa visão que Deus é pai, Deus não é padrasto. E muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus como pai, então acha que se o irmãozinho, a irmãzinha orar, Deus vai ouvir a oração dela e vai atender meus pedidos. Então, a gente tem essa dificuldade de ver Deus como pai. Então, a visão da paternidade de Deus muitas vezes é distorcida na vida das pessoas, porque tiveram um pai austero, um pai ausente, um pai que sempre cobrou. Mas Deus é amor. A Bíblia fala em Romanos 5, verso 8, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda nós pecadores. Deus provou esse amor para conosco. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia fala que quando Jesus abriu o novo e vivo caminho, que era a prerrogativa de um sacerdote entrar uma vez por ano, no período do Yom Kippur, que foi nesse período de outubro, para oferecer uma ovelhinha, e assim representava toda a nação de Israel.
Jesus foi o Cordeiro puro, santo, imaculado, uma vez por todas se ofereceu pela humanidade. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E essa salvação, nós recebemos o que? O Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus nos leva até essa comunhão com o Pai. A Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado. Nós podemos entrar na sala do trono. Antes era a prerrogativa do sacerdote entrar no santo do santo. Hoje nós podemos entrar a qualquer hora, qualquer momento, não importa onde seja o lugar. Está orando no banheiro, Deus está ouvindo. Você está no quarto, Deus está ouvindo. Dobra teu joelho e fecha a tua porta do teu quarto. Deus quer que você abra o teu coração, venha explicitar os teus problemas e crê que Deus é amor, Deus é o mais interessado em nos abençoar. E o amor de Deus não tem medida, não tem altura, não tem profundidade. Se a gente entendesse essa verdade, assim como um pai e uma mãe dá o melhor para o seu filho, não é verdade? Se a Bíblia fala, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial vos dará aquilo que precisam. Então é importante a gente pedir para Deus, Senhor, dá-me essa visão que tu és Pai. Senhor, tira essa visão de ver um Deus austero, um Deus vingativo. Senhor, porque assim a nossa oração muda. A gente vai ter um relacionamento como Davi tinha esse relacionamento maravilhoso. Você sabe, pastor, aqui tem uma pergunta interessante, porque às vezes eu me sinto fria com Deus e não consigo sentir a presença de Deus. Porque realmente quando a gente vai se afastando, deixando de orar, deixando de ter esse comprometimento de ler a palavra, esse esfriamento vai acontecendo de pouco em pouco. Quando você vê, você realmente já está fria com Deus e não entende, acha que foi de uma hora para outra. Mas são essas brechas que muitas vezes a gente vai dando e vai afastando e vai achando, hoje eu estou com pressa, hoje eu nem vou falar com Deus, eu vou fazer só uma coisinha aqui, depois e vai deixando ele em último plano. E realmente o Senhor, ele não vai nos obrigar a ouvi-lo. Muitas vezes ele dá um chacoalhão quando ele quer nos alertar de algo, mas ele está esperando que a gente vá até ele. Então eu entendo que esse esfriamento, ele não é de uma hora para outra, ele vai de pouco em pouco. Até um servo de Deus, até o próprio pastor, isso pode acontecer. Verdade. Muitas vezes a gente fica tão preocupado em fazer um conteúdo que vai deixando a intimidade com o Senhor em segundo plano. E isso vai esfriando. É preciso a gente estar sempre buscando esse avivamento. Jesus deu o maior exemplo. Ele ministrava para a multidão, orava por cura, por libertação, aí ele subia ao monte e ficava sozinho no monte. Ele tinha um momento com o Pai, um momento devocional, um momento a sós com o Pai. Ele deixava os discípulos de lado. Então é muito importante a gente entender que o urgente nunca acaba. O mais importante é buscar o reino de Deus. Na escala de prioridade, o reino de Deus está em primeiro lugar, porque hoje nós estamos sendo engolfados por tantos atrativos, tantas distrações, compromissos, e aí a gente vai ficando raquítico espiritualmente. Sim. Aí quando vem as provas, a gente sucumbe, a gente não suporta. Sim. A razão pela qual muitas pessoas estão naufragando na fé, porque elas não estão cuidando da sua vida espiritual. É manutenção, é disciplina. Ler a Bíblia é muito importante, porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que estar bem espiritualmente para que a gente possa ter o domínio sobre a nossa alma. Nossa alma é inimigo de Deus. A nossa vontade, a Bíblia fala, o nosso coração é corrupto e enganoso. Por isso nós temos que estar sempre cheio do Espírito Santo para comandar nossa carne, comandar nossa vontade. Como o salmista estava passando por um momento difícil, ele fala assim, por que está abatido, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então há momentos
que a gente tem que dizer, ó alma, eu decido, eu vou servir a Deus, vou permanecer firme e não vou retroceder, e eu vou orar, porque não é fácil, gente, é você orar, ler a Bíblia, é uma luta espiritual. Eu percebo que muitas pessoas, quando vão orar, a mente começa a devagar. Você vai orar, é campainha que toca, é o filho que chora, é o cachorro que começa a latir. Aí você vai orar, a sua mente fica dispersa, você não consegue se concentrar, vem pensamentos, um monte de pensamento. Então é uma batalha espiritual, porque o inimigo, ele não quer que você tenha teu momento com Deus. Então ele vai se opor. E a gente tem que ter disciplina, nós temos que ser determinados, assim como um atleta que vai fazer uma corrida, uma maratona, meia maratona, ele tem que ter disciplina, se alimentar adequadamente, ele tem que fazer ginástica, ele tem que fazer alongamento, ele tem que se preparar, porque a corrida pode ter algum percurso que ele vai se sentir despreparado. Eu, quando já corri mais de 10 São Silvestre, quando chega na Brigadeiro Luiz Antônio, é uma subida de 2,5 km. E lá, a maioria que não estão preparados, deram o gás no começo, aí chega lá e acabam não tendo aquela força para prosseguir. Aí cai o rendimento, a pessoa acaba parando, tendo cãibra. Então a gente tem que estar preparado espiritualmente, sempre, todo dia, tendo esse devocional, porque quando chegar o dia mau, você vai permanecer firme, inabalável na fé, e você vai encarar como bênção e não maldição, e você não vai interromper as tuas orações, porque a gente só ora quando a situação aperta. A gente tem que orar em todo momento. Pastor, aqui ó, uma pergunta da Kátia. Como diferenciar a voz de Deus da voz do próprio eu, da vontade de Deus e da nossa própria vontade? Queria que o senhor falasse, eu vou falar o meu entendimento, como eu diferencio. Pode falar primeiro, pastor, por gentileza. Olha, a voz de Deus é uma voz assim tão... aquela voz do interior muito forte. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, exorta, consola e edifica. Então, aquela vontade de Deus, muitas vezes, vai contra a nossa vontade, porque nossa vontade, muitas vezes, é vontade carnal. Mas eu sinto assim, quando Deus fala comigo, é muito forte, é algo assim que não sai da minha mente, do meu coração, aquela direção que Deus está dando. Então, é muito forte. À medida que a gente vai tendo essa comunhão com Deus, vai ficando assim, você fica mais sensível para entender claramente quando é de Deus ou quando é vontade da alma. Então, hoje, eu já aprendi a discernir a vontade de Deus. E ela traz paz, né, pastor? Por mais que seja algo... desafiador, muitas vezes a vontade Sim. de Deus é uma vontade desafiadora, que você fala, nossa, mas ele quer isso mesmo, como eu vou fazer, o que vai acontecer, como isso vai se realizar? Mas ela não traz angústia, ela não traz desespero, por mais, como que se diz, gigante que seja a vontade, né, que você jamais imaginou, porque muitas vezes ele traz planos para a nossa vida que você fala, nossa, eu jamais imaginei, isso eu não devo estar entendendo, mas ele traz uma paz no coração da gente e ele vai confirmando a sua palavra nos dias que se sucedem, né, quando a gente vai perseverando na oração, que você tem a certeza realmente de qual é a voz do Senhor. Ela não traz ansiedade, ela não traz angústia, ela não vem junto do medo, né? Então, e ela vai se confirmando. Por mais que você duvide no princípio, mas será que é, será que não é? Você vai pedindo a confirmação e ele vai te mostrando mais vai abrindo mais um pouquinho da janela, vai trazendo mais uma luz, mais uma confirmação, seja através de alguém, seja através de um sinal, de uma voz que vai falar no seu próprio coração, num dia que você vai abrir a palavra e vai confirmar com a palavra
que já foi dada. Eu percebo assim nitidamente também, pastor, quando é na vontade dele, o direcionamento dele, porque não há medo, não há angústia, não há temor assim de você seguir por aquilo, por mais que às vezes você tenha que deixar coisas do mundo, vontades carnais, por mais desafiador que seja, ele vem com paz. Com certeza, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará somente o seu coração. Por mais que seja desafiador, mas Deus nos dá aquela paz e nos dá coragem para enfrentar o desafio. Sim, sim. Pastor, eu queria que nós fizéssemos uma oração por avivamento dessas pessoas, para que elas sejam mais sensíveis à voz de Deus, para que elas busquem, né, tenham a vontade e esse comprometimento de buscar a palavra de Deus, para que Deus possa se manifestar na vida delas e que o Espírito Santo possa realmente estar atuando, né? Porque o Espírito Santo dentro da gente, quando nós damos espaço para ele faz grandes, grandes coisas que a gente jamais imaginaria. Ele não é uma pombinha que está sobrevoando a nossa casa, a nossa vida. Ele está dentro justamente para nos mostrar, olha, isso aqui é de Deus, isso não é. Aqui eu vou te sinalizar, não vai por aqui, vai por ali. Ele é vivo, ele está vivo em nós, né? É verdade, nós temos que pedir mesmo e nos render para que o Espírito Santo de Deus nos use. Sim. E que a gente não dê lugar à carne, dê lugar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é cavalheiro, ele respeita a nossa opinião, mas ele quer que a gente se renda à vontade soberana de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele vai ser assim mais atuante à medida que a gente submeter, viver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, porque nós estamos neste mundo hoje cheio de atrativos, cheio de distrações, mas nós temos que ter o coração voltado para as coisas de Deus, porque Deus, eu creio que Ele quer nos usar, porque o Espírito Santo de Deus é onisciente, onipresente, onipotente, é uma pessoa, Ele é sensível, Ele se entristece quando a gente fica perdendo tempo com coisas banais e deixamos as coisas mais importantes, que é estar na presença de Deus, servir a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que a gente possa acordar todo dia e dizer: bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, me guia nesse dia, me ajuda a tomar as decisões corretas, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer nos ajudar, ele que nos guia, ele que quer nos ensinar como agradar o coração do Pai. Então eu quero orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha hoje fortalecer a todos nós. Pai, eu quero orar por todos meus queridos irmãos que estão nos vendo, Senhor, nesta live, Senhor. Ó Deus, que todos sejam tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Ó Senhor, que o Senhor venha agora consolar os corações que estão abatidos, pessoas que estão, ó Deus, vivendo um momento de angústia, Senhor, medo, Senhor, depressão, Pai, pessoas que têm pensado até em tirar sua própria vida, Senhor, porque não vê uma luz no fim do túnel, estão vivendo um momento de conflito conjugal, emocional, sentimental, ou estão sentindo como se Deus tivesse o abandonado. Senhor, que teus filhinhos voltem para Jesus, que Ele está de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ó Senhor, vai alcançando teus filhinhos, Senhor, vai tocando nos corações, Senhor. Pessoas que estão doentes sejam curados milagrosamente, Senhor, porque Tu és o mesmo de ontem, hoje e sempre, Senhor. O Senhor curou no passado vidas, ressuscitou mortos
curou, Senhor, o surdo, Senhor. Ó Deus, deu voz para o mudo, Pai. O Senhor levantou o coxo, Pai, e o Senhor é o mesmo. Eu declaro agora nesta live pessoas doentes, parentes que estão no leito de enfermidade, que estão na UTI, que estão, Senhor, ó Deus amado, à beira da morte, que vejam a glória de Deus, o poder de Jesus, que Ele é médico dos médicos por excelência. O Senhor é Jeová, Rafa, o Deus da cura. Cura, Senhor, restabeleça a saúde dessas pessoas, Senhor. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e pelas tuas machucaduras nós fomos sarados. Eu declaro a cura para os teus filhinhos. Parentes, amigos que estão no leito de enfermidade, sejam visitados no hospital, na UTI, Pai, cura, liberta, no nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, por todos aqueles que estão, ó Deus, abatidos na fé, Pai, que estão no marasmo espiritual, Senhor, desanimado na fé. Deus, traga o teu fervor, traga teu avivamento espiritual, Senhor. Levanta teus filhinhos, Senhor. Nós somos uma geração do arrebatamento. Eu creio que Jesus está às portas para arrebatar a igreja de Jesus. E o Senhor vai levantar a tua igreja, Senhor, para cumprir essa missão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E os sinais miraculosos nos seguirão. Pai, que o Senhor levante teus filhinhos, porque o Senhor capacita os teus escolhidos, é o Senhor que capacita. O Espírito Santo de Deus nos dá dons espirituais. Pai, eu clamo nesta noite, ministérios, pastores, obreiros, todos que estão nos vendo nesta live, que o Senhor venha renovar a fé dos teus filhos, Pai. Levante os ministérios, Senhor, levante, Senhor, que o fogo do teu Espírito Santo seja liberado, que o Senhor derrame o fogo do teu Espírito, Senhor, batiza com o fogo do teu Santo Espírito, dando as línguas, Senhor, em mistério, dando palavra de conhecimento, interpretação de línguas, dom da fé, operação de maravilhas, operação de curas. Libera, Senhor, discernimento espiritual, libera o dom da fé, libera os dons como te apraz, Senhor, e dando armas por teus filhos, armas espirituais, para que possamos fazer a obra do Senhor com eficácia, Senhor. Mas o mais importante, que os teus filhos busquem também frutos do Espírito Santo, o amor, a paz, a alegria, fidelidade, obediência, ó Deus, a paz, ó Deus, que eles busquem, Senhor, longanimidade, Senhor, o domínio próprio, os frutos do Espírito Santo, porque é muito importante, ó Deus, o caráter é mais importante que os dons espirituais. Pai, eu oro também, Senhor, que o Senhor venha agora visitar os lares, Senhor, que os lares, Senhor, a família se reúnam para orar, que as famílias se reúnam para ler a Bíblia, que as famílias, Senhor, ó Deus, venham experimentar esse avivamento espiritual, Senhor. Traga, Senhor, essa renovação espiritual, porque uma casa que ora, é uma casa que prospera, é uma casa que desfruta da prosperidade de Deus. Pai, eu declaro avivamento espiritual sobre todas as famílias, Senhor, que os teus filhinhos, Senhor, ó Deus, sejam cheios do teu Espírito Santo. Eu declaro todos agora, Pai, que recebam dons, abre os olhos para contemplar em visões, Senhor, ó Deus, visões espirituais. Nós somos a geração que vai saquear o inferno, nós somos a geração que vai além das fronteiras, nós somos a geração que vai, Senhor, ó Deus, sacudir os alicerces de Satanás, porque as porta do inferno não prevalecerá contra essa igreja, porque quem comanda a igreja é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito da verdade. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, comandar, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, que nós não sejamos guiados pelos nossos sentimentos, Pai, mas possamos ser guiados pelo Espírito Santo da verdade, que o Senhor levante os ministérios, que o teu povo ande em santidade, ande em obediência, porque eu creio, Senhor,
que o Brasil, Senhor, vai experimentar o avivamento, Pai. O avivamento, Senhor, que vai ser tão poderoso no Brasil. Eu creio, Senhor, que vai ser como torrente, Senhor, como enchente que vai alcançar a América do Sul, Pai. Eu creio que o Brasil vai alcançar a América do Sul. Ó Deus, não, ó Deus, por meio político, Senhor, não com armas, mas no poder do Espírito Santo. O Senhor vai mandar brasileiros na América do Sul para ganhar a América do Sul, Senhor. Eu creio que o Brasil, Senhor, vai experimentar esse avivamento, esse grande mover do Teu Espírito Santo que vai para os 4 cantos da terra, missionários e missionárias. Aqui é celeiro de, ó Deus, é celeiro de missionários aqui o Brasil. E também eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer uma obra de espanto nesta eleição. O Senhor está no comando, o Senhor é soberano. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a vossa terra. É a tua promessa, Senhor. Eu declaro, Senhor, sara o Brasil, abençoa nosso Brasil. Pai, eu creio que o remanescente está orando, sara esta terra, que o Senhor levante o Brasil como uma nação, Senhor. Ó Deus, é uma nação cujo Deus é o Senhor. Eu abençoo, Senhor, a todos os teus filhinhos que estão me vendo, que vão assistir mais tarde esse vídeo, que todos sejam tocados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Nós temos acesso ao trono de Deus e nós podemos falar papai, papaizinho. Ó Senhor, tu és nosso pai, nosso amigo. Ó Deus, o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus para que possamos, Senhor, manifestar as obras de Jesus e fazer coisas maiores. O Senhor nos deu poder e autoridade e nós queremos viver, Senhor, ó Deus amado, uma fé inabalável, e queremos, Senhor, implantar o reino de Deus aonde pisar a planta dos pés, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor proporcionou para nós nesse momento, Senhor, desta live. Amém, Jesus. Amém, amém, aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu agradeço, Senhor, eu agradeço, Jesus, pela vida do pastor Daniel Adams, pela vida, pelo seu ministério, pelo seu exemplo, pelas suas palavras poderosas que vêm revestidas do teu sangue, da tua verdade, do seu poder, Senhor. Em nome de Jesus, continue trazendo a tua palavra através da boca profética do pastor, que ele continue tendo seus caminhos abertos, que ele continue alcançando mais e mais vidas, que ele continue prosperando nos teus caminhos, Senhor. Abra portas e mais portas para que ele continue professando da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e eu clamo pela vida de cada um que esteve aqui com a gente. Sim, Jesus. Cada um que esteve aqui disposto a abrir o coração, a ouvir da palavra de Deus, a ouvir dos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada família, cada vida. Leve o teu amor, Senhor, quebranta os corações. Leve da tua verdade, Pai, em nome de Jesus, para que elas estejam dispostas a ouvir a tua voz, porque o Senhor fala todos os dias, o Senhor clama todos os dias pela nossa presença também. O Senhor está todos os dias esperando o nosso abraço, esperando a nossa gratidão, esperando o nosso olhar voltado para ti, Senhor. Que a gente jamais se esqueça que o Senhor está aí, Pai. Perdoa, Senhor, se por algum momento nós nos sentimos frios na fé, se nós em algum momento achamos que o Senhor não estava aí, que o Senhor não nos ouvia, Pai, porque eu sei que o Senhor está, eu sei que o Senhor está pronto para nos ouvir, o Senhor está pronto para falar aos nossos ouvidos, o Senhor está
pronto para nos fazer prosperar na fé, nos nossos caminhos, nos nossos propósitos. Eu creio, eu tenho fé, Senhor. E por isso eu oro e eu persisto em falar do teu amor, do teu poder, da tua palavra, para que outras pessoas jamais percam a fé em ti, para que elas saibam que através da minha vida, Senhor, através do que o Senhor faz na minha vida, na minha alma, no meu espírito, todos os dias, eu sou uma mulher ainda mais feliz, uma mulher que está salva em nome de Jesus, que o Espírito Santo me consola, me levanta, me direciona. Então você que nos ouve, em nome de Jesus, abra o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor. Amém. Tenha medo de que Ele vai te direcionar, do que Ele vai fazer, do que Ele vai mudar, do que Ele vai ter que tirar fora, do que Ele vai trazer para você. Não tenha medo, mantenha os seus ouvidos sensíveis através da oração, através do entendimento da palavra, em nome de Jesus. Livre-se de todo medo que o mundo possa estar lhe causando, de todo medo de mudança. Tenha temor apenas ao Senhor. Ele tem uma vontade boa, agradável, muito melhor do que aquilo que você pode imaginar ser o melhor para você. Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Em nome de Jesus, receba dessa palavra, receba de todas as palavras que foram ditas nessa live. Compartilhe desse conteúdo para que outras vidas sejam salvas, para que outras almas sejam libertas, para que outras pessoas venham a ouvir da palavra de Deus. Faça a sua parte, não fique esperando só que Deus te dê dos seus presentes, que caia do céu tudo o que você precisa. O Senhor precisa da sua ajuda para fazer o que ele deseja na sua vida também. Jamais se esqueça disso, faça a sua parte. Busque a Ele, Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar por onde, vai te dar estratégia, Ele vai te dar revelação. Jamais duvide do poder de Deus. Não há poder maior do que aquele que criou todas as coisas, que criou você e sabe como você precisa usada, como você precisa ser moldada, como você precisa ser forjada. O Senhor quer te libertar do pecado e Ele faz isso acontecer, mas Ele quer que você compreenda onde estão os teus erros. Então peça perdão hoje por coisas que você nem sabe por onde errou. Muitas vezes a gente não sabe onde está o nosso erro. Peça perdão a Deus, peça direcionamento. Ele está aí esperando da sua oração, do seu clamor. Que você seja imensamente abençoado, que você tenha a blindagem do Espírito Santo, do poder de Deus na sua vida, que nenhuma flecha inflamada do diabo, que nada disso tem o poder de te alcançar, que você feche cada dia mais todas as brechas que possam estar te impedindo da salvação, te impedindo de fugir do pecado. Fuja do pecado. Não deixe a sua carne falar mais alto. Deixe a voz de Deus te direcionar. Tenha calma, tenha paciência. Deixe-se ser moldada, ser transformada pelo Senhor. Muito obrigada por cada presença que está aqui, por cada ser humano, por cada alma, por cada vida. Que cada vez mais o poder de Deus se multiplique na terra, através dos nossos testemunhos, das nossas ações, das nossas vidas. Em nome de Jesus, gratidão. Gratidão, pastor, gratidão pela sua vida, pelo seu, Amém. pelo seu amor por Cristo, por tudo que o Senhor representa. E realmente, de todo o coração, eu desejo que o teu ministério cada dia mais alcance mais vida. Amém. Em nome de Jesus, porque o seu coração já tem nos alcançado a minha família, alcançado a minha vida, alcançado a todos que estão lá com você, seja nas redes sociais, seja pessoalmente. Então, quem ainda não segue o pastor Daniel Adams, olha, ele tem um Instagram, tem um YouTube com palavras muito edificantes, vão lá. Olha, lembre de deixar o comentário, compartilhar, ativar o sininho, fazer tudo, né, pastor? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Quanto mais a gente espalhar da palavra, mais irmãos em Cristo nós teremos, mais a nossa família aumenta.
É verdade. Eu convido você, se inscreva aí no meu canal do YouTube. Falta 3.000 para chegar a 100.000. Vamos lá, gente. Então, Correr. em nome de Jesus aí, e mais vidas serão salvas. E no meu Instagram é @Daniel Adams, Daniel Adams. E você entra nesse canal também, essa plataforma que a gente está usando, todas as plataformas para glorificar a Deus, para falar de Jesus. E a gente sente tão maravilhado porque eu estou fazendo essa semana toda uma campanha de oração às 22 horas, cura para as famílias. E hoje, às 22 horas, no meu canal do YouTube, Daniel Adams. Gente, Deus está fazendo coisas tremendas. E no sábado eu vou num monte entregar os pedidos de oração, porque é tão tremendo. E nós estaremos em Israel, né, Karina? Orando por esse povo abençoado. E com certeza nós vamos fazer aqui a live ao vivo abençoando o nosso povo. Porque eu creio que nós vamos liberar bênçãos para o nosso Brasil, lá em Jerusalém. Amém. Então, eu creio que esse é o momento que a gente tem que ter mensagem de fé, de encorajamento, de esperança para um povo que está triste, tão preocupado com o futuro. Gente, Deus é soberano, Deus está acima de tudo e Deus faz a obra quando a igreja se coloca na brecha. Que Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Amém. Um final de semana abençoado e uma vida em Cristo a todos, a você, pastor, a toda a sua família, Amém. a todos que nos acompanharam até o final. Compartilhem da live, sigam aqui o canal, deixem seus pedidos para outros temas de live, as suas orações, os teus comentários. Vocês são sempre muito bem-vindos por aqui. Um beijo e até a próxima. Amém. Deus abençoe. Shalom Adonai.